Olá, eu sou a professora Patrícia e hoje a nossa aula de Bootstrap vai ser sobre tabelas. Então, bora lá. Começamos sempre com um templatezinho que já vem com... Deixa eu fazer já uma cópia aqui rapidinho. Ctrl C, Ctrl V e vou renomear esse arquivo aqui de tabelas. Bom, o que a gente tem nesse arquivinho, que é o arquivo básico que eu já passei para vocês em outras aulas. Vou abrir com o meu Visual Studio Code, que é aquele arquivinho básico que já vem a estrutura montadinha, que a gente já montou nas aulas passadas, que já aqui tem o link para o Bootstrap, a gente está usando agora a versão 5.2.3. E ele tem um esqueletinho pronto. Então, vamos começar. Então, aqui nosso body, nosso corpo, eu vou dar uns enters aqui, que essa aqui é a parte de JS, do Bootstrap, também já é tudo prontinho que a gente já viu nas outras aulas. E vamos começar agora aqui com um container. E aí, nas aulas passadas, a gente já também falou sobre essa div do container, né? Div class container. E tudo que a gente vai preparar na aula agora de hoje vai estar nessa div aqui. E aí, para ficar bonitinho o nosso título, vamos colocar aqui nesse Hello World, vamos colocar tabelas. E eu acho que na aula passada a gente falou sobre a class display. Então, vou colocar aqui H1 para ser class display de 1, a qual vai ficar um tamanho bem legal de título. Eu vou dar um Ctrl S e salvar aqui, só para a gente já ir sempre olhando como está ficando o nosso arquivo. Olha lá, o título, então o container vai dar esse espacinho de margem, né, para nossa página. O display, o H1 com class display 1 vai ficar nesse tamanho aqui. Mas vamos para o foco da nossa aula, que na verdade é tabelas. Então, vou dar agora aqui uns enters para ficar dentro da container. Muito bem. Bom, então, primeiramente eu vou criar uma estruturinha básica de tabela de HTML que vocês já fizeram em algumas aulas, e aí a gente vai trabalhar em cima dessa estruturinha, tá? Então, para a gente criar uma tabela, a gente tem que ter a tag table, e ela vai ficar dentro dessa table aqui. Aí a gente tem que sempre criar para cada tabela uma linha, né? Então, a tag tr, então aqui nós temos uma table row, né? Row de linha, então criamos uma primeira linha. Eu vou fazendo e mostrando os pedacinhos para vocês verem. Existe uma tag que é a th, que é table header, que é para título. E o nosso título aqui eu vou colocar, nosso primeiro título, eu vou colocar um hashtag aqui. Depois eu vou colocar o segundo título, table header, th, vou colocar o nome de primeiro. Rapidinho isso aqui, tá? Ó, a outra coluninha vai ser segundo. E a última, terceiro. Bom, o que isso aqui construiu? Eu dou Ctrl S aqui, salvei. Vamos ver o que isso aqui construiu. Com HTML puro, que eu ainda não coloquei nada de Bootstrap, ele vai simplesmente criar a primeira linha, que é o nosso TR, e a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. Não coloquei nada de formatação e realmente vai ficar assim. Então, eu vou criar só uma estruturinha básica para a gente ir trabalhando depois com ela em várias tabelas e copiar. E aí, agora eu vou colocar uma segunda linha. Então, tr, table row, table row, barra tr. Então, nessa segunda aqui, ela vai ficar, segunda linha, eu vou colocar agora a tag td, td é de table data,
né? Então, vou colocar o número 1 aqui. Fazer então um Ctrl+C, Ctrl+V, que é mais rapidão. Ctrl+C, e aí na linha de baixo, Ctrl+V, Ctrl+V. E aqui vamos, ó. Então, número 1, aí eu vou colocar aqui um nome, Josi Cleison. Nome bem comum. Só pra gente brincar. Moraes, que é o sobrenome dele. E aqui eu vou colocar o e-mail, @jmorais. Beleza. Aí com essa estruturinha aqui, ó, Ctrl S, vamos ver como ficou aqui. E aí ficou assim, ó. Tá bem, né, jogadão, porque só tá com o nosso HTML. E agora fica tudo mais fácil, ó. Ctrl C nisso aqui e... Opa! Tá selecionado. Ctrl V e a gente só muda agora os dados. Ó, número 2, eu vou colocar um nome também muito comum. Deixa eu ver. Jacobson. Esse aqui, Rosário. E J. Rosário. O e-mail dele. E vamos colocar agora número 3. Um nome mais fácil. Amanda. Amanda Silva. Amandinha. Amandinha S. É o e-mail dela, S. Ok, então, o que eu tenho uma estrutura agora? Opa, uma estrutura agora que é isso aqui. É uma tabela? Sim, mas sem nenhuma formatação. Então, a gente vai trabalhar agora em cima sempre dessa tabela aqui. Vamos começar, então, colocando uma primeira formatação nela, na qual eu vou colocar o primeiro item de uma class basicamente simples, que é a class do Bootstrap. Então, aqui dentro da minha tag table, eu vou colocar class table, que é uma classe pronta do Bootstrap. E aí vocês já vão ver a grande transformação. Uau! Olha só, simplesmente com a class table ele já me deu uma linha inferior, já colocou, me posicionou dentro da container. Enfim, já te deu assim uma cara de tabela, né? Mudou assim drasticamente do básico, né, do arroz com feijão ali da tabela com HTML para algo muito mais bem visto, mais visível e tudo mais. E aí eu vou agora utilizar essa class básica para poder mostrar outras estruturas que a gente pode montar com as tabelas no Bootstrap. Então eu vou pegar isso aqui, ó, vou copiar essa tabelinha que eu criei aqui para não ter que ficar fazendo um monte de tabela. Ctrl C e Ctrl V. Muito bem. E aí eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, que legal, no site do próprio Bootstrap, tá, ó, Bootstrap 5, aqui. Que na parte de tabelas, que eu ver aqui onde tem o conteúdos, tables. Então aqui em tabelas, ó, aqui ó, a tabela básica, né, ó, simplesmente colocando a class table, que é o que eu basicamente fiz, tá? Mas a gente vai ter algumas especificações. Então, eu vou começar falando, inclusive, sobre as formatações que a gente pode colocar na tabela. Até vou pegar isso aqui, ó, para dar mostrar para vocês a questão das cores. Então, Ctrl C aqui e vou colocar aqui, ó, só para vocês verem. Vou colocar comentário, vou pegar esse comentáriozinho aqui, ó, vou deixar comentário. Ctrl X, Ctrl V. Então, o que a gente pode fazer? Especificamente, fala que na table você pode colocar uma class chamada, ou ela pode trabalhar com as cores, que são as cores primárias, secundárias, success, danger, warning, info, light e dark.
Então, como que eu posso fazer isso? Então, aqui dentro da minha tag table, eu tenho que deixar assim, ó, table, aí eu vou dar um espacinho aqui, e se eu colocar, por exemplo, vou colocar o primeiro exemplo, table, traço, primary. Table primary. Se eu fizer isso, ele vai aplicar uma característica para a minha próxima tabela. Ó, então, o primary, não sei, ele deixa essa cor azul, que é a cor padrãozinha do Bootstrap. E eu posso aplicar qualquer uma delas. Se eu colocar secondary, ele vai colocar essa característica. E aí vai, ó, success, acho que é um verdinho. Success. Tá? Um que é bem legal, e aí deixa eu mostrar uma característica. Vocês viram que assim, por enquanto, as cores se mantiveram, o fundo muda, mas as cores das letras continuam. Mas tem uma característica bem legal quando a gente coloca o o dark. O dark, ele dá uma cor de fundo, que é escura, e aí se ele deixasse a letra preta, iria não aparecer nada, né? Então, ele já muda automaticamente a letra para claro. Então, é bem legal isso daqui. Toda vez que a gente colocar o fundo escuro, que é esse dark aqui, ele já muda automaticamente a cor da letra, tá? Então, se a gente coloca aqui a class na parte de cima, ela aplica para a tabela toda. Aí, deixa eu mostrar uma outra aqui, que é aplicar nas linhas. Eu vou até copiar isso aqui. Aí eu vou jogar ele aqui para baixo. Vou ver. Vou deixar comentado. Ctrl X, Ctrl V. E vamos pegar novamente a nossa tabelinha, que foi criada agora. C. E vou dar mais um enter aqui. Ctrl V. Deixa eu dar um tab aqui. Toda vez que a gente seleciona isso aqui tudo e dá um tab, ó, ele joga para frente, para dar uma pequena indentação aqui para nós. Bom, eu vou tirar esse dark aqui, porque agora eu vou aplicar na linha, tá? Então, ó, aplicação nas linhas. Então, eu posso colocar essas cores table, primary, secundário, substandard, eu posso colocar nas linhas. Então, lembra que quando a gente construiu essas tabelas, a gente tem a linha, que são as construções delas, ó. Por exemplo, aqui, ó, table row. Então, se eu colocar dentro da table row essa table dark, table light, o que eu quiser, ele vai aplicar somente nessa linha. Por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui. Então, foi criada aqui uma nova tabelinha aqui embaixo, de exemplo. Então, eu vou colocar aqui dentro da minha primeira linha, class, table, traço, colocar danger. Aí, ó, que legal. Ele dá uma colorida na minha linha que eu apliquei. E eu posso fazer, na verdade, do jeito que eu quiser. Se eu colocar em cada uma delas aqui, ó, class, table, vou colocar um diferente, info, salvar aqui, e aí ele vai colorindo cada uma das minhas TR, ó, class, table, traço, deixa eu ver um aqui, warning, eu não coloquei ainda. E aí vai ficando bem colorido, né? Class, table, light. O light ele é bem clarinho. Bem clarinho. Enfim, ficou um coloridinho legal, né? E dependendo do que você vai fazer, vai ficar uma tabela colorida, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é colorir a coluna. Então, a gente coloriu agora a linha, mas a gente pode colorir a coluna. Então, vamos fazer um próximo exemplo. Deixa eu pegar aqui, ó. Que é o próximo exemplo aqui, ó, falando assim, nas células.
que é no TD ou na tag TH. Vou pegar aqui o exemplinho. Nem precisava, é só mais didaticamente, tá bom, pessoal? Ctrl V. Ó, vou pegar esse comentário aqui, deixa eu jogar aqui. Ctrl X. E Ctrl V. E vou pegar meu exemplo. Vou pegar o exemplo aqui de cima, que não tá poluído o primeiro não tá menos poluído. Só com a class table. E aqui dá uma indentada, maravilha. Então, como eu falei, então essa outra especificação, ela pode ser colocada no TD ou no TH. No caso, por exemplo, da nossa coluna aqui, ó, vamos supor que eu quero que somente essa coluna aqui, ela fique pintada, né? Perdão, somente é só colocar dentro desses TH, né, que ela vai ficar dentro daquele que eu especificar, tá? Então, e aqui eu posso colocar, então, class, vou colocar um dark, table, dark, que eu acho o mais legal de todos, né? Então, só para mostrar aqui para vocês como que vai ficar. Um só. Vamos lá. Somente aquela célula, aquele que eu pintei, tá? Especificamente aquele que eu pintei, tá? Ah, eu quero que fique somente, por exemplo, essa daqui, ó. Então, quais são? Ó, essa aqui, deixa eu fazer um Ctrl C aqui, é mais fácil. Ctrl C. Este, ó, que são os primeirinhos. Este e este. Ó. Então, por exemplo, vai ficar somente aquela que eu pintei, a coluninha que eu pintei, tá? Que é especificamente, vamos supor, eu quero colocar, vamos supor, algum que eu quero marcar, vamos supor, o e-mail aqui, especificamente eu quero que deixe vermelho. Eu posso né, colocar aqui, ó, dentro desse, e aí vamos supor, vou colocar um Danger. Então, eu posso alterar individualmente, ó. Aqui eu escolher, ok? Bom, aí é uma questão de trabalhar que é muito fácil, eu só vou colocar dentro da tag específica que eu quero mostrar. Deixa eu ver mais, eu tinha um outro exemplo que eu agora eu esqueci que eu queria mostrar para vocês. Tô com uma colinha aqui do lado. Ah, sim, tem um negócio que é interessante. Deixa eu até fazer uma outra cópia aqui de cima. Dessa primeira table que está menos poluída. Ctrl C. Ok. Eu posso também colocar outros elementos que eu posso colocar aqui em cima na minha table. Eu vou adicionar aqui que é o table hover. Olha que legal que vai ficar isso aqui. Table hover. Então, como vocês sabem, a gente teve as aulas de HTML. O hover é uma ação que acontece quando eu passo o mouse sobre o elemento. Então, ó, quando eu passo o mouse sobre a linha, ele vai me marcar um hover sobre ele, tá? E se eu colocar, vamos supor, se tivesse um fundo escuro, esse hover também vai ter uma coloração diferente, né? Então, depende do padrão de cores que eu coloquei aqui. Outra característica que a gente também pode colocar é o table stripped. E eu posso concatenar isso, tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, table stripped. Um T só, um P só. Cadê aqui? Ó. O table stripped, ele serve bastante para quando a gente tem uma tabela que é bem grande, e aí ela fica mais demarcada, linha, coluna, linha a linha. Então, esse stripped, ele faz esse cinzentado atrás aqui, né? Então, se eu tivesse 10 linhas, por exemplo, ele teria linha sim, linha não, ele vai marcar uma opção, tá?
Ah, outra coisa também que a gente pode fazer é um. Deixa eu ver aqui. O que eu tinha aqui colocado? Bom, as cores eu já passei. Table hover, table strip. Ah, bom, e a gente também pode, como eu falei assim, a gente pode concatenar outras coisas. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar table traço dark para tabela toda, né? E mais tudo isso que foi colocado. E uma coisa que é interessante, é importante lembrar assim, que a cada um desses tipos, eu tenho que colocar table na frente. Não dá para colocar simplesmente esse table e depois colocar hover, stripped e dark. Eu tenho que realmente colocar esse table na frente, porque faz parte da sintaxe do table, né, do Bootstrap. Vamos salvar aqui para vocês verem como ficou. Ó, então, nesse caso aqui, ele ficou escuro, como eu falei para vocês. Quando é escuro, o stripped, ele fica diferenciado, ó. E ainda consigo ter o table hover, que ele dá uma clareada, ele meio que seleciona, a não ser quando é o stripped, né? Que ele seleciona aquele item que eu adicionei. Legal, né? Bom, então, com esses formatos aqui de tabelas, o exercício que eu quero que vocês façam que cria uma tabela, uma página de tabela. Primeiramente, eu quero que vocês façam esse exemplo aqui, testem, e depois vocês modifiquem o tema para ser algo do tipo assim, como se fosse um boletim. Você vai colocar numeração, o primeiro nome, o segundo nome do aluno, e a média, nota 1, 2, 3 e 4, e a média que ele obteve no ano, né? Então pode colocar, não a média, mas pode colocar, por exemplo, se ele foi aprovado ou reprovado, uma coluna de aprovado e reprovado. Então pode fazer um boletim da turma de vocês toda, eu coloco o nome de todos vocês aí, e aí coloquem as notas e divirtam-se aprovando e reprovando os alunos, que é o que a gente faz como professores. Brincadeira. Pessoal, então é isso. A nossa aula termina aqui e concluam ela, que é a nossa tarefa de aula. Um grande abraço e pode me seguir, tá? Pode colocar aí, porque vai ter outras aulas que a gente vai ter virtuais, e aí já deixa marcadinho aí como o meu perfil aí do YouTube para vocês estarem utilizando nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.